Olá, sejam bem-vindos. Mais uma semana de estudo do Livro dos Espíritos e agora nos preparando para entrarmos nas perguntas, nos diálogos que Allan Kardec tem fez, melhor dizendo, né, aos Espíritos. E vamos, só que dessa vez, porque estamos em véspera do Natal, nós vamos pular muitas questões e vamos direto para a questão de número 625, onde Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir-lhe de modelo e guia. E encontramos a resposta mais curta das 1019 questões que estão no Livro dos Espíritos, em que eles respondem: Jesus. A pergunta de Kardec: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir-lhe de modelo e guia? E eles responderam: Jesus. Jesus, nessa resposta dos Espíritos, é confirmado aquilo que ele já, quando estava para se despedir, para o seu testemunho final, ele colocou aos seus apóstolos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Esse é o momento em que Jesus, depois de toda uma vida, anos e anos de testemunho, desde a sua infância, a peregrinação sua ensinando o amor ao próximo, em que ele propõe algo novo, algo que não estava na lei que eles tinham entre os judeus, que já previa o amor ao próximo, porém o amor ao próximo como a si mesmo. Esse princípio, essa regra áurea, ela já existia na humanidade. Não foi ensinada por Jesus, ela foi demonstrada. Só que ele nos amou como ele se amava. Ele tomou, logicamente, o seu próprio coração como a referência. E depois de todo o testemunho, e para o testemunho final, ele faz a menção que só um aspecto, só um ensinamento, ele acrescentaria a tudo aquilo que nós conhecemos. Que nós nos amássemos sim, mas como ele nos ama. Quer dizer, com amor incondicional. Jesus é a grande resposta do céu à terra. Jesus é a grande mensagem de Deus, do mundo superior, às dores e ao sofrimento humano. Porque ele não apenas nos amou de modo incondicional, ele nos indicou o caminho. Ele passou por todas as necessidades, por todas as dores, por todas as privações que nós passamos e vivenciamos na Terra em todas as épocas da humanidade. Ele falou a linguagem universal que todos compreendemos, que é aquela do consolo, da esperança, da presença. Não apenas enviou mensageiros, ele veio ele próprio para nos dar o seu exemplo. Ele enviou mensageiros de todos os tipos, da ciência, da filosofia, do progresso, mas quando foi para nós compreendermos em realidade e em profundidade qual é a compreensão do amor, qual é o tipo de amor que Deus espera que tenhamos, não por Ele simplesmente, mas pelos nossos companheiros de experiência humana, pelos outros homens, pelas outras mulheres. Ele veio e testemunhou, e exemplificou. Por isso, os Espíritos confirmam a Allan Kardec que ele, Jesus, é o modelo e guia da humanidade. Quanto à interpretação de que se Jesus é Deus, é um Espírito perfeito, o que nós quisermos é um profeta,
o que nós quisermos e sentimos necessidade ou nos sentimos mais confortáveis em classificá-lo é uma questão nossa. O que não podemos olvidar é que o seu nascimento é a mensagem mais esperada de todos os tempos pela humanidade. E não é uma mensagem que está no passado, que estávamos esperando apenas há 2000, há mais de 20 séculos passados. Ainda é hoje, para cada coração. Porque Jesus tem um significado especial e muitos de nós, até um determinado momento da nossa experiência, da nossa vida humana, nós estamos como quem ainda não recebeu a mensagem do alto. Estamos sedentos de esperança, de consolo, passados os impulsos da juventude, desse sentimento de força e de autossuficiência que muitas vezes é predominante na juventude, em que nos encontramos com as experiências do dia a dia, os abandonos, as ausências, os desafios, sentimos a sede da alma. Já não nos é suficiente o êxito profissional, o êxito material, as casas, os carros, as joias, as roupas, as festas, tudo isso faz parte do contexto humano. Mas não nos descedemos. Os anos passam, a experiência chega, se consolida e cada vez mais compreendemos que há algo imponderável, que há algo que necessitamos para que a confiança até o último momento permaneça conosco. E essa presença é Jesus. Essa presença é que nos ensina a vivermos a experiência de um modo diferente. É como se estivéssemos na experiência humana em um labirinto. E Jesus é a direção, é o caminho, é o como eu encontro a saída. Ou a experiência humana como uma edificação, uma casa, um edifício que estamos edificando. Pero precisamos de base, precisamos de estrutura que sustente todo o edifício que vamos construir, todas as conquistas que vamos ter. Jesus é a rocha, como ele mesmo disse. Mas a rocha não no sentido externo, em que a sua pessoa ela é, mas sim o que os seus ensinamentos representam na nossa experiência. Como ele nos alertou, se nós colocarmos em prática os seus ensinamentos, seremos conhecidos como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E vindo as tempestades, a casa não ruiu, porque ela estava sobre uma base sólida. São os seus ensinamentos, as suas leis, que dão, se vivenciadas, se aprendidas no dia a dia, no esforço constante de autoconhecimento e de transformação, aprendendo a amar a vida, a amar-nos a nós mesmos, mas como Ele nos ama, e amarmos ao próximo como Ele nos tem amado. Nessa época de Natal, é impossível para mim não me recordar de uma pessoa que fez parte da minha juventude quando estava estudando o Espiritismo na minha cidade natal, São Lourenço, Minas Gerais. Um homem chamado Antônio Sá, que era um poeta, um artista que interpretava no teatro peças importantes, com uma grande retórica, um entusiasmo para falar em público, em que sempre no Natal tínhamos a oportunidade de ouvi-lo. E ele sempre nos narrava uma história que ele leu, psicografada pelo Chico Xavier, de autoria de Maria Dolores, em que narra um reencontro no Natal. E ele falava, interpretava com tamanha emoção, e
e nos mostrando como que o nascimento de Jesus é ainda renovação e revolução para as nossas vidas. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa história. Eu vou lê-la integralmente, para que vocês possam desfrutar dessa recordação que tenho da minha juventude, em que eu aprendi com os Espíritos não apenas reverenciar e reconhecer a autoridade de Jesus, mas a amá-lo em minha própria vida. Então, a mensagem se chama Reencontro no Natal. É um conto emocionante sobre Natal, família e fé. A senhora MC, funcionária dos Correios de grande metrópole, atendia a seleção de correspondências recolhida pela manhã, prelibando a festa marcada para a noite. A véspera do Natal lhe surgia excitante. Encontro alegre de amigos. Separada do marido, depois de 2 anos, promovia o desquite. Com ele, deixara o filho único e os ideais mais lindos de mulher. E escolher uma profissão, vencendo as dificuldades por si mesma. Agia com as mãos e pensava: hoje renovarei o caminho. Um sonho diferente. Afinal, estou livre e posso aceitar obrigações para com outro homem. Partirei, de hoje em diante, para a formação de novo lar. Já disse tudo a ele e ele me compreendeu. É um rapaz desquitado, sofrido quanto eu mesma. Enquanto isso, os dedos tateavam cartas e jornais. Quase mecanicamente, revisava nomes, carimbos, anotações, escolhia material aqui e ali. E em dado momento, um papel dobrado, sem envelope, me caiu aos pés. Apanhou uma folha simples com endereço com letras desajeitadas. Para Jesus no céu. A funcionária examinou o pequeno e estranho documento e, porque estivesse claramente aberto, mergulhou-se na leitura de modo a inteirar-se de como devia agir e devorou o conteúdo, palavra por palavra. Querido Jesus, soube que o Senhor é quem distribui presentes para todos no Natal. Muita gente acredita no Papai Noel, mas tia Belinda me diz que Papai Noel é o Senhor mesmo. Vou colocar esta carta na caixa do correio pedindo uma coisa. Vou explicar. Não queria que o Senhor me desse brinquedos, nem mesmo o automóvel que vi na loja. Queria que o Senhor me trouxesse minha mãe. O Senhor sabe que ela nos deixou porque sofria demais. De noite, quando meu pai chegava da rua, fechava a porta com força e xingava muito, porque havia tomado bebidas fortes. Dava pontapés nas cadeiras e depois avançava para ela, querendo bater e às vezes até batia. Mamãe chorava, abraçada comigo. Mas uma noite ela saiu e não voltou mais. Fiquei muito triste e papai também. Ele é bom para mim, mas quando bebe diz que eu não presto, que vai me levar para um asilo ou para o hospital. Estou doente, querido Jesus, mas estou na escola. Quando é de noite, sinto frio e tenho muita tosse. Tia Belinda e Dona Silvana cuidam de mim, mas não é a mesma coisa que minha mãe. O senhor poderá encontrar mamãe e trazê-la. Se o senhor falar com ela que estou doente, sem dormir de noite e tomando remédios, sei que ela virá. Querido Jesus, não precisa mandar brinquedos, nem bombons como no ano passado. Traga a mamãe para mim. A senhora MC leu a assinatura engasgada de emoção. Chegara-lhe às mãos a missiva do filhinho de 8 anos. Recompunha o rosto, lavado em pranto, quando foi chamado ao telefone. Atendendo, disse apenas ao interlocutor que conversava no outro lado do fio
Agradeço, mas sinto muito. Não me espere mais. Tenho novos compromissos. E à noite, a senhora MC demandou o antigo lar. Recebida alegremente pelas duas senhoras que lhe chefiavam agora a casa, passou na sala de visitas pelo esposo, que, embora embriagado, a cumprimentou surpreendido. Rapidamente, alcançou o quarto do filhinho com a ansiedade de quem reencontra um tesouro perdido. E o pequeno, ao vê-lo, ergueu-se do leito, exclamando feliz: Ah, mamãe, mamãe, então Jesus recebeu a minha carta e trouxe a senhora? Ela somente respondeu, com o peito rebentando em lágrimas de ventura: Ah, meu filho, meu filho. Como vemos nessa história, uma história humana, profundamente humana, que fala das nossas lutas, das nossas esperanças, dos nossos sonhos, seja do pai, através do alcoolismo, da mãe, em busca de uma nova aventura, ou de um filho, de uma criança que sente falta do calor materno. Nós todos compreendemos isso, porque isso representa em cada um de nós as nossas expectativas, em momentos em que estamos sentindo fracassados por meio da bebida, do vício, das experiências malogradas na terra, ou nos momentos que estamos como a Senhora, sonhando por uma vida nova, buscando aventura. Mas no fundo, somos como um menino, e que temos sede de amor, porque estamos doentes, nos sentimos doloridos, e nos faz falta nossa mãe, alguém que nos ame incondicionalmente, alguém que seja Jesus para nós, o modelo e guia da humanidade. O meu desejo sincero de Feliz Natal. Não é apenas mais um Natal, pode ser o nosso Natal. O Natal em que nós abramos o coração para acolher as pessoas que, tanto quanto nós, anseiam por paz e amor. Feliz Natal.